Rodrigo Miranda, estamos aqui com o Rodrigo Miranda. Seja muito bem-vindo ao Full Connect e ao Set Experience. Rodrigo, a gente teve alguns desencontros aí, a gente tentou encaixar você dentro do episódio de varejo, né, com outros executivos, por questões de agenda, aí, fechamento de ano, planejamento, etc. A gente acabou repassando. Me comprometi com a nossa audiência de você fazer um bate-papo individual com a gente, e aqui estamos cumprindo essa promessa, né? Muito obrigado pela sua presença e pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Bom, Rodrigo Miranda é um executivo que tem dois projetos muito interessantes aí no portfólio. Um que é a Chip, que é uma organização que concorre aí dentro do seu modelo de negócios com os modelos de Rappi, iFood, entre outros, né? Depois o Rodrigo vai contar um pouco mais a respeito desse histórico. E a Zite, que tem ali todo um processo de automação para você entrar no processo de loja, compra, ter uma experiência legal e você sai com tudo já conectado, sem ter ponto de vendas, com profissionais ali prestando esse serviço, né? Então, é um autosserviço direto, é um pay and go quase, né, Rodrigo? Depois você vai trazer um pouquinho para a gente essa dinâmica. Então, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu queria, como a gente ainda está dentro do contexto de varejo e logística, né? E eu acho que você tem duas operações aí que foram criadas e institucionalizadas para praticamente atender esses dois eixos, né? Eu queria que você trouxesse para a gente, num primeiro momento, qual que é o panorama desse mercado de varejo e logística no Brasil. Se você tiver referências de outros países também, fica à vontade para citar, mas a gente queria ter um olhar ali para você como principal executivo da Zite hoje, né, fundador dessas duas operações. Como é que você olhou para o contexto do mercado de varejo e logística? Como é que você visualizou, como é que você construiu essas operações com o objetivo de atender que necessidade do consumidor que está em evidência? Enfim, eu acho que aí ninguém melhor do que você para contar para a gente a respeito desses movimentos que estão acontecendo no mercado. Legal, Coach, obrigado. Agradeço muito pelo espaço, pela paciência também. Realmente, final de ano que tem sido bastante agitado nas empresas, que é motivo de muita felicidade para a gente, que é uma agitação positiva. A gente está muito animado pelos próximos anos, Coach. Falando um pouco sobre esse mercado de varejo alimentar, logística, last mile, que é o que a gente tem vivenciado nos últimos 6 anos. A gente caiu meio de paraquedas, Coach. Eu costumo sempre deixar claro isso. Eu e meus sócios fundadores, nós somos engenheiros mecânicos, mas saímos da faculdade e começamos a empreender no mercado de varejo, mais especificamente no segmento de conveniência, né? Sempre muito ligado à conveniência. Tanto a Zite, com suas lojas autônomas, são extremamente focadas e nichadas ali em conveniência. E, obviamente, quando a gente fala de uma empresa como a Chip, que hoje é Americanas Delivery, depois a gente conta melhor, é a entrega na sua casa em menos de 1 hora, né? Muitas vezes em menos de 30 minutos, agora também para menos de 15 minutos. Então, isso é o ápice da conveniência. Por que eu estou puxando esse ponto da conveniência? A gente tem visto, falando de varejo nos últimos anos, uma série de movimentos, né? Então, cada formato sendo a bola da vez em algum ano. A gente teve já o Super há muitos anos atrás, depois o Hiper, veio o Cash and Carry, e agora o que a gente está vivenciando, na minha opinião, a minha humilde opinião, é o ápice da conveniência, onde está todo mundo olhando e tentando entender como estar mais próximo do cliente, seja através de lojas físicas, reduzindo o tamanho do espaço de venda e aproximando cada vez mais do consumidor final, muitas vezes, inclusive, indo para dentro, né, dos condomínios, dos prédios, das áreas residenciais, né, ou seja, através do delivery, do e-commerce com entrega ultra rápida. Tem sido aí um movimento bastante interessante. E é interessante, né, Coach, que a gente viu do ano passado para cá uma movimentação quase que de recuperar o tempo perdido por uma série de varejistas que ainda não estavam atuando nesses segmentos e que entenderam que a conveniência e que levar o produto para mais próximo do cliente, o cliente ele já entendeu que se for só pelo produto, ele não precisa andar mais do que alguns metros, né? Muitas vezes não precisa sair de casa para receber o seu produto. Então, nesse âmbito, né, cara, o grande movimento que eu vejo, e aí eu estou falando bastante de Brasil, é justamente isso, né, um foco em conveniência. Está vendo várias redes como novos entrantes indo para a rua, né? A gente tem o caso da Oxxo, lá com o Grupo Nós, etc. Estamos vendo as redes tradicionais de conveniência vindo para a rua também, saindo dos postos.
E a Zite também tem se posicionado de maneira muito, muito forte aí nesse segmento, né? E nos outros formatos, que eu tenho notado muito, que eu acho que é a grande tendência, é a questão de trazer mais do que venda de produtos para dentro do PDV, né? Então, questão de experiência, questão de curadoria, né? Isso fica super claro com, cara, todo supermercado hoje que tenta trazer um pouco mais de experiência, tem um sommelier, tem alguém que pode dar uma indicação ali de harmonização, né? Ou seja, isso é trazer experiência para o PDV para elevar o número de motivos que o cliente tem para sair de casa. Porque, de novo, se for só pelo produto, muitas vezes ele não precisa sair mais. Então, eu acho que pode parecer que eu estou puxando sardinha aqui, mas acho que a grande tendência do momento aqui no Brasil é a conveniência e de fato, né, o PDV ir até o cliente, não mais o cliente ir até o PDV. Quase levar a experiência de compra para dentro da casa do cliente, né? Você comentou a respeito dos pontos aí com condomínio, etc. Né? E eu sei que a Zite ela tem uma das frentes de negócios ali que vocês estão atuando, é o modelo de franquias, né? Eu conheci o modelo de negócio de vocês, tenho interesse em investir também, então é um projeto que a gente está olhando, né? E, putz, eu fiquei impressionado assim, com o potencial que tem o negócio e ainda está num momento de começo, né? Esse mercado, todo esse modelo ainda está se desenhando no Brasil, então tem um potencial de escala bastante interessante, né? Ô Rodrigo, você falou um pouco aí da questão de experiência, de conveniência, de estar entregando ali no ponto de venda a questão principalmente de uma experiência diferenciada, né? Você comentou a respeito do aspecto de conexão com vinhos, por exemplo, etc., né? Como que você vê hoje, dentro dessa dinâmica que você desenhou, como é que você vê a entrega dessas duas operações, especialmente a Zite, né? E até dar um pouco de contexto para quem não conhece a Zite, porque não é todo mundo que conhece também, né? Claro. Então, eu acho que vocês têm um barulho importante na mídia, né? Todo mundo ouviu falar, sabe, etc., mas não são... acredito que não é todo mundo que foi até a loja, visitou, etc. Então, traz um pouco desse panorama para a gente, para que todo mundo possa entender bem direitinho o potencial desse negócio. Legal. Essa história começou em 2017, quando a gente pivotou o modelo. O Zite começou com um delivery de bebidas em 2016. Em 2017, a gente decide mudar e criar, né, endereçar a conveniência de uma forma diferente, não mais através de delivery com a Zite, mas sim com lojas de conveniência automatizadas. E aí foi quando a gente criou essa primeira loja da Zite lá em Vitória, no Espírito Santo, de onde nós somos de onde a gente veio, né? De onde a gente nasceu, estudou e foi criado. E o que é uma loja autônoma, né? O que são essas lojas da Zite? São lojas que elas ficam disponíveis 24 horas, elas têm lá na sua fachada, elas ficam normalmente fechadas, né? Ou seja, a porta está sempre fechada, e você faz todo o acesso, toda a jornada através de um aplicativo, isso hoje, né? Então, a jornada do cliente, ela começa baixando o aplicativo, cadastrando ali alguns dados pessoais e um meio de pagamento, e quando ele chega na frente da loja, ele lê aquele QR Code que está na porta, a porta abre automaticamente, ele acessa a loja, como eu gosto de falar, ele se torna ali o ator principal dessa jornada de compra. Não tem nenhum coadjuvante nessa história, né? Então, ele entra e, como você bem falou, o sistema que a gente usa hoje é o sistema de scan and go, ou seja, ele escaneia os produtos que ele está levando e vai para casa. E é importante, né, a gente destacar, a gente tem visto, como eu mesmo comentei agora há pouco, sobre a questão de lojas de condomínio e tudo, são modelos diferentes, né? A Zite, a gente sempre se desenvolveu, toda a tecnologia, toda a estratégia de varejo, né, sortimento, pricing, exposição, localização, a gente sempre se desenvolveu para estar na rua, né? E não em ambientes confinados. Não quer dizer que a gente não possa avaliar também isso, mas a gente tem se desenvolvido para estar na rua hoje, que é onde, além de ser o grande mercado, é onde a gente acha mais divertido, onde a gente acha que, de fato, tem um grande mercado aí para ser explorado, né? Então, a gente consegue fazer lojas menores, né, de 30, 40 metros quadrados, e eu entendo que, com isso, né, a gente entrega 3 grandes valores para os nossos clientes finais. O primeiro deles, né, a questão da velocidade de compras. Ou seja, eu estou sempre perto dele, com lojas
com espaço de venda extremamente bem aproveitado, eu não preciso ter caixas, etc. Então, uma jornada média, Kojo, de um cliente que já conhece a loja, dura menos de 2 minutos, né? Entre o cliente entrar, pegar os produtos dele e sair. Então, esse é o primeiro grande valor que a gente entrega e percebe na ponta, velocidade. O segundo, que é justamente a disponibilidade, tanto em questão horária, de estar aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Quanto a disponibilidade geográfica. A gente mapeia aqui a oportunidade de alguns milhares de pontos que a gente consegue encaixar uma site, e o nosso grande sonho, nossa grande visão é que, de fato, tenha uma site em cada esquina e seja a grande referência de conveniência aqui no Brasil. Então, disponibilidade é o segundo ponto. E a terceira, que é a questão da customização da jornada de compra, né? O que eu quero dizer com customização da jornada de compra? Eu arrisco dizer que, em termos percentuais, nenhum varejista no Brasil tem mais acesso à informação do cliente do que a site, né? Tanto pelo que ele imputa, quanto pelo que a gente coleta quando ele vai ao PDV, quanto pelo quanto a gente consegue enriquecer a nossa base de dados. Isso permite com que a gente faça uma customização de uma série de pontos, né? Primeiro, né, a questão de sortimento é super clara, né? Questão de penetração de categorias, de produtos, etc. Questão de pricing, né, Kojo? Nós temos em algumas lojas as etiquetas eletrônicas que eu posso chegar ao nível de customizar, de granularizar a precificação, dado o perfil do cliente, ou dado o perfil de clientes que vai naquele horário, naquele dia, etc. Ou seja, consigo trazer mais customização para essa jornada. Então, esses são os 3 grandes valores que a gente percebe. Obviamente, tem uma série de coisas aí, né, no entorno, mas eu gosto sempre de destacar esses 3. Velocidade, disponibilidade e a customização dessa jornada de compra, essa jornada de conveniência, né? Muito interessante, Rodrigo. Eu fiquei pensando aqui um pouco, enquanto você falava e trazia todos esses elementos que está por trás desse modelo de negócios, e eu fiquei, assim, eu tracei um primeiro paralelo com as lojas de condomínio, né? Eu, por exemplo, moro num condomínio, aqui tem loja de condomínio, e a experiência ela é diferente, né? Os produtos estão lá, você chega, pega o que você quer, passa o seu cartão e paga ali o preço que foi estabelecido para cada produto, né? E a Zite, ela tem um modelo que ela vem exatamente para ter essa experiência de rua, né? De você estar ali facilitando essa interação. Então, você pegar centros urbanos onde tem um conglomerado empresarial maior, um fluxo empresarial, etc., o usuário pode passar ali no dia a dia dele, pegar um petisco, pegar alguma coisa tal e já seguir a vida dele, né? Você falou dessa questão de velocidade. Então, o paralelo que eu fico traçando assim você tem por trabalhar por meio do aplicativo, tudo, então, cara, tem que ter o aplicativo, tem que estar cadastrado, tem um aspecto importante de segurança, né, no teu modelo de negócio, né, que permite que o consumidor também tenha essa facilidade e essa velocidade de compra. O cara, pelo aplicativo, ele já pode ver o que tem na loja, tudo, ele já pode previamente escolher ali o que ele quer e ele só vai lá e faz retira o produto e vai embora, né? E outro ponto que eu achei muito interessante, dentro dessa visão que você trouxe de velocidade, disponibilidade, customização, todo o processo de layout, de design da loja, etc., ele busca, né, essa entrega dessa experiência rápida, eficiente, etc., né? Então, você tem aí um elemento muito importante de design, que é algo que a gente consegue visualizar e consegue perceber em grandes marcas, como é o caso da Starbucks, por exemplo, né, que tem toda uma experiência diferenciada ali, que está muito no tato do design mesmo, né? E ainda a respeito do processo de pricing, que você comentou das etiquetas eletrônicas, tudo, ainda tem um outro elemento aí que eu acho super interessante, que você reduz uma série de custos também, né? Então, isso também permite que você tenha um preço final competitivo, e isso é valor para o consumidor, né? Claro que, dependendo do perfil, etc., você vai buscar uma margem melhor, etc., mas, sem dúvida nenhuma, você tem uma série de custos ali que é brutalmente reduzido, né? Está correta a leitura ou não? Está perfeita a leitura. Com relação ao pricing, né, a gente consegue maximizar a última linha, que obviamente a gente tem uma necessidade operacional muito menor.
Ontem a gente teve um depoimento de um franqueado, a gente fez um webinar agora, já nessa campanha de Black Friday aqui de novembro de 2021, e o franqueado deu um depoimento super interessante sobre, cara, os primeiros meses ele gastava ali em torno de 4, às vezes 6 horas por dia na loja, até botar tudo para rodar, etc. E hoje, né, após 4 meses de operação, ele gasta de 1 a 2 horas só na operação da loja, né? Então, o próprio franqueado, né, tem que lembrar que a gente está inserido no mundo de franquia, ele tem um dispêndio operacional muito baixo, consegue ter outras ocupações também, né? Então, isso também vira um diferencial competitivo quando a gente lembra que a gente está no mercado de franquia. E, obviamente, né, como você bem pontuou, a gente está muito mais precificação, não necessariamente tem que ser baseado em custos, né, mas sim no mercado que a gente está. Fator positivo não vem só na competitividade, mas sim na margem que a gente consegue entregar e vai entregar cada vez mais aí dentro das lojas, né? E só pegando o gancho ali no seu primeiro ponto, né, em relação às lojas de condomínio, que a gente tem visto bastante, quando a gente olha a conveniência, né, ela tem basicamente 2 grandes públicos, né, o público passante e o público residente. É diferente um pouco do super e do hiper, que o cliente ele se desloca, ele tem uma árvore de decisão ali que é guiada pela bandeira também, tudo. Conveniência é passante e residente. O residente é super importante, que é bem capturado pelas lojas de condomínio, mas o fluxo passante para a gente faz toda a diferença no nosso modelo. A gente tem mapeado isso cada vez mais e a gente vê o delta que esse fluxo passante entrega para a gente. E, obviamente, quando a gente tem mais volume de pessoas, tem mais volume de vendas, tem mais giro de estoque, a gente consegue incrementar mais o estoque, mais o sortimento, trazer produtos com mais frescor, né? E inclusive produtos que têm um shelf life reduzido, o que é um desafio para essas lojas que têm ficado dentro de ambientes confinados. Então, de forma nenhuma que eu estou querendo dizer se um modelo é melhor do que o outro, acho que são formatos diferentes, né, Cojo? São jornadas de compra, são jornadas de decisão bastante diferentes. E só para finalizar, corroborando com a sua leitura, né, você pode ver que até mesmo na minha fala eu falo muito mais de elementos de varejo do que necessariamente de tecnologia, né? A Zite, ela tem muita consciência, né, toda a empresa, que nós somos uma empresa de varejo que se utiliza da tecnologia para potencializar tudo isso. Isso é uma coisa muito importante, né, tanto no design organizacional da empresa, até passando por entender qual a jornada e qual o posicionamento que nós queremos ter em relação ao nosso cliente, né? E essa é um dos grandes desafios de todo varejista, né, Cojo? Quem que eu vou atender, em qual momento que eu vou ser, cara, fundamental para esse cara, né? Deu o caso do Starbucks. Cara, o Starbucks é fenomenal no café da manhã, né? E todo mundo sabe disso. Nas outras partes do dia ele atende bem também, mas ele é fenomenal no café da manhã. E isso é motivo de frequência, de recorrência dos clientes. E lá na Zite a gente tem buscado entender cada vez mais aonde que a gente se posiciona, né? Então, eu sempre gosto de destacar isso com muito orgulho. Nós somos uma empresa varejista e de tecnologia também. Muito interessante essa colocação, essa visão. E também, aproveitando esse gancho aí do tech, eu percebo isso, né? Vocês se preocuparam muito em ter a essência realmente de uma solução de varejo que atende a uma necessidade, atende a uma mudança de comportamento do consumidor. Talvez num primeiro momento, né, falando de mercado brasileiro, talvez num primeiro momento ainda você tenha um processo de desenvolver essa demanda, né, num primeiro momento, mas o brasileiro, como você bem sabe, ele adere muito rápido à tecnologia, né, é um dos países mais avançados no mundo em adesão de tecnologias, né, e aí você começa a ter um desenvolvimento de uma leitura diferente realmente para o consumidor, e ele começa a entender também o valor que aquela solução está trazendo para ele, etc. E isso gera um engajamento que entra no member get member, o negócio, o mercado desenvolve, né? Está um pouco na linha de desenvolvimento de um mercado inexistente no momento anterior, né? E quando você fala do tempo de redução ali do franqueado também, do tempo que ele se dedica para fazer um balanço, para fazer uma leitura do que está acontecendo, etc., tem ainda a questão que eu acho que é super importante dentro desse mercado, que é você ter esse aparato tech que permite que você tenha uma leitura muito mais profunda do que você tem em estoque, etc., e veja até o fluxo, como esse estoque está acontecendo no dia a dia ali, e, consequentemente, isso significa uma quebra menor, por exemplo, né? O perfil das pessoas que vão se associar, que vão
adquirir o aplicativo, que vão fazer o processo de compra, ele também reduz a quebra que existe, por exemplo, no Super Hiper, né? Que você tem ali pessoas que vão e tem de tudo, né? Você tem o cara que vai, pega o produto, sai sem pagar, o caixa que erra, você tem uma série de coisas, né? Que ocasiona essas quebras e, consequentemente, isso também é repassado de alguma forma para o consumidor, né? A empresa nunca morre isso para ela puramente, isso sempre é repassado de alguma forma. E no caso de vocês, tem essa questão do uso da tecnologia para resolver problemas de logística e varejo que são inerentes ao mercado ao qual essas soluções e empresas estão atuando, né? Sem dúvida, sua leitura é perfeita. A gente tem na Zite, sempre as pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão de furto, de perdas, de desvios, né? E hoje esse diria que é um dos nossos menores problemas. Dentro da Zite, obviamente, isso é fruto, né, dessa experiência de quase 5 anos, aprendendo e desenvolvendo um sistema de antifraude, né, muito robusto e que consegue, ao mesmo tempo que ele é robusto, mas ele também não impede as boas jornadas dos bons clientes, né? Esse é o balanço que é o grande desafio, né? Então a gente tem conseguido entregar coisa, inclusive um nível de desvio, de perda de produtos menor do que o mercado tradicional, né? Isso tem um fator que contribui para isso, que nos mercados tradicionais existem muitos furtos de próprias pessoas das organizações, né? Isso é uma constatação, existe dados sobre isso, não sou eu que estou dizendo, né? E lá na Zite, por ter toda essa questão tecnológica, de leitura, etc., a gente tem conseguido mitigar isso a níveis abaixo do mercado, que é o contrassenso para muita gente. E falando de roadmap um pouco assim da empresa, né, Cojo? Porque uma coisa que a gente pode fazer, a gente tem acesso a uma série de dados, uma outra coisa que a gente de fato está conseguindo endereçar, isso é um roadmap de longuíssimo prazo, né? Mas nós vamos trazer já para ano que vem, cara, leitura em tempo real de ruptura, com sugestão já em tempo real de abastecimento, né, de smart supply para os nossos franqueados. Já vamos entrar também na cadeia de distribuição, a própria Zite fazendo distribuição de produtos para a gente garantir ter mais confiabilidade na reposição, ter mais agilidade, né, e ter um tronco de sortimento mais comum também a todas as lojas para criar referência de varejo, né, passando também pela evolução de entender essas quebras de produto, perdas, etc., para a gente poder reduzir isso ao máximo, porque, como você bem disse, né, se você não reduz isso, você acaba tendo que repassar para o consumidor no final. Isso é quase que um custo variável ali para a empresa de varejo, né? Então, a gente busca reduzir isso para a gente conseguir, inclusive, entregar mais valor para o cliente na ponta. A leitura foi muito correta nesse ponto. Ô, Rodrigo, você comentou no início da nossa conversa que a Zite ela é fruto de uma pivotagem, né? Conta um pouquinho os bastidores desse movimento. Legal. Assim, como que você nasceu a operação anterior? O que motivou vocês a paralisarem aquilo e pivotar? E qual foi a inspiração que trouxe o modelo de negócio da Zite para o mercado? Legal. Então, em 2016, né, a gente acabou de sair da faculdade e a gente começou a Zite já com esse nome, mas sendo um delivery de bebidas, né? Então, é uma ideia muito comum entre universitários, né? Um delivery de bebida ali, porque, obviamente, o empreendedor, ele pensa primeiro, o empreendedor de primeira viagem, pensa em primeiro atender a dor dele, né, e não do mercado. E a gente ficou assim durante um ano e foi muito interessante do ponto de vista interno, porque a gente foi aprendendo a dinâmica de uma empresa, né? Nunca tinha imaginado empreender. A gente foi entendendo, cara, o que é o financeiro, o que é o marketing, o que é a operação de uma empresa como essa, mas mais importante que hoje, entendendo o que é varejo, que é esse mercado gigantesco, fenomenal, e que, cara, não tem nenhum adolescente hoje sonhando em trabalhar com varejo, não, que é uma bizarrice, né? E aí a gente foi entendendo o tamanho e o potencial e até um pouco de como ele estava estagnado nos últimos anos, né? Isso foi abrindo muito nossos olhos. Em 2017, nós começamos a nos provocar e também a sermos provocados por pessoas externas e que já aconselhavam e ajudavam ali a gente no dia a dia da empresa. Cara, qual que é o próximo passo? Como que a gente disruptava mesmo esse mercado de conveniência? Porque estava muito claro para a gente que ser só um delivery de bebida, você atende um problema muito pequeno, né? Por isso, o seu custo de aquisição fica muito alto e também você rentabiliza muito pouco, seu LTV fica muito baixo, né? Então, cara, como é que a gente faria
para dar um próximo passo, para endereçar esse mesmo problema de conveniência, mas de uma forma mais eficiente, mais escalável, mais inovadora. Dali, a gente começa a olhar para as lojas autônomas, né? E fala assim, cara, e se a gente fizesse uma loja pequena, que pudesse estar sempre perto, em zonas de alta densidade, alto fluxo, etc., e aí você é até mais eficiente, né, em termos de preço e competitividade do que o próprio delivery. Então veio essa ideia. Em paralelo, Cojo, a gente não só pensando que era o futuro do varejo físico, mas que era o futuro do delivery, daquele delivery que a gente vinha fazendo, né? E aí é nesse momento que entra aquela empresa que eu te comentei que a gente fundou, que é a Chip Delivery, e a gente decide pivotar a Zait de ser um delivery de loja de delivery de bebidas para ser uma empresa de lojas autônomas, 100% focado nisso. A gente matou o modelo antigo e a gente cria uma spin-off, uma empresa à parte, que foi a Chip Delivery, né, que é um player lá no Espírito Santo, é um dos players mais relevantes aí, fica à frente da maioria dos players mundiais que a gente conhece, e que recentemente, só para encerrar o ciclo aí de Chip, Corvo, agora em abril de 2021, nós concluímos a transação e a empresa foi adquirida pelas lojas americanas. Desde então, não sou mais o CEO da empresa, estou lá como conselheiro e me dedico aqui 100% como executivo da Zait. Então, essa é a nossa breve história, né? Obviamente, teve muita coisa no meio, a gente teve mais de 22 investidores ao mesmo tempo nas empresas, tivemos a entrada da Sapori como acionista majoritário na Zait, né? Hoje a Sapori, através da holding do Daniel Mendes, que é o fundador e presidente, é meu único acionista hoje na Zait. Então, fazer um resumo breve aí desses últimos 5 anos, é um pouco disso, né? Que é uma história de, muito além de empreendedorismo, uma história de repensar o varejo, né? Repensando o varejo por não varejistas. Então, é um mercado super tradicional que, de vez em quando, é importante também ter não varejistas olhando para eles e sem conhecer os conceitos clássicos e as velhas escolas, que a gente possa repensar, né? Sem limites e sem fronteiras, né? Obviamente que hoje eu bebo da fonte de grandes pessoas do varejo, tem uma área de varejo interna fenomenal, mas eu acho que o legal é essa mescla, né, Cojo? Como é que a gente traz os não varejistas para mesclar com toda essa tradição do varejo e repensar tudo isso que a gente está vendo hoje aí no mercado. Que é cada vez mais o modelo da nova economia, né? O modelo do novo mercado baseado em tech, né? Não no sentido de ser uma solução para o mercado tech nem nada, mas no sentido de, estamos falando da era digital, da economia digital, né? Então, é o tech que permite essa mudança toda, né? E dentro do modelo de novo mercado, você atuou com processo de pivotagem, foi aconselhado, etc. Teve uma série de interações aí, mas você sabe como que é. A nova economia é ágil na veia, né? Um modelo completo, é design thinking, é cocriação, colaboração, e essa multidisciplinaridade ela é fundamental, né? Depois no final da nossa conversa aqui, eu vou te fazer uma pergunta específica a respeito desse movimento que você fez com os aconselhamentos e tal, para a gente não desviar um pouco aqui o tema. Eu já ouvi algumas pessoas, quando falam comigo, né? Quando eu passo por processo de entrevistas também, assim, eu escuto às vezes de alguns colegas assim, falam, Cojo, falar com você é uma aula, cara, um MBA, né? Cara, é isso que eu estou tendo aqui hoje com você. Puta, ouvir você falar e trazer todos esses elementos, me sinto muito feliz e orgulhoso de ver que a gente tem empreendedores como você no Brasil, né? E trabalhos incríveis como o que vocês vêm fazendo. E, Rodrigo, para a gente entrar num contexto de encerramento aqui do nosso papo, acho que está super legal. Eu queria que você me falasse um pouquinho assim, cara, futuro. Qual é o futuro desse setor de varejo? Como é que o Rodrigo olha e fala, cara, eu imagino que o futuro traga elementos nessa linha, as coisas podem caminhar dessa forma, e pode ser um futuro mais utópico e pode ser um futuro mais pé no chão aqui, aí fica a sua escolha. Se você quiser ir drive de mercado, olhar e falar, cara, aqui agora, futuro agora, é isso. Legal. Cara, eu não sou uma especialista em exercício de futurologia, eu sou mais da linha de um pouco mais do pé no chão que você comentou aí, mas olhando para varejo, eu acho, Cojo, que a tecnologia ela permitiu uma coisa paradoxal, né? A tecnologia permitiu que a gente voltasse algumas centenas de anos
quando todos os produtos eles eram feitos sob medida, né? E foi lá, depois da Revolução Industrial, que começou a ter, o sapato é 40, é 42, né? Meio esse one size fits all. Antes era tudo sob medida. E qual que era o desafio de fazer tudo sob medida? Você não conseguia dar escala, né? E a tecnologia, ela permite que os modelos eles sejam customizados, que é muito que a gente tem falado agora sobre a Zite, em escala. Eu acho que essa é talvez a maior beleza que a tecnologia traz para a gente, poder customizar jornadas em escala. Por que eu estou comentando sobre isso? Para mim, o futuro do varejo ele é extremamente customizado do ponto de vista de que a gente não pode achar que o consumidor, que o shopper, ele é só aqui o bairro do Itaim, é só a Faria Lima, né? O Brasil é imenso, é gigantesco, não dá para a gente achar que vai virar tudo loja autônoma, que vai virar tudo conveniência, né? Existem coisas que o cliente sempre vai querer, como preço baixo, né? Como velocidade da entrega, como qualidade no atendimento, né? Agora, cada um no seu nicho. Então, se eu pudesse definir, né, eu gosto sempre de falar isso, o futuro do varejo é atender o cliente da maneira que ele quer. Você quer atender em casa com delivery em 10 minutos? Beleza, tem um preço a se pagar por isso, você vai receber. Você quer sair, ter uma puta experiência de supermercado, você tem vários aqui em São Paulo, eu sou fã de vários desses mercados boutique, né, que você vai ter uma experiência bacana, produtos inovadores, etc. Cara, você quer ter preço, você vai andar um pouquinho mais, você vai estar no cash and carry. Então, assim, né, eu acho que o futuro é isso, cara. É a customização da jornada em escala. Todo mundo podendo ter acesso a isso e as empresas podendo crescer muito dentro dessas jornadas. Eu não consigo olhar ainda para o Brasil nos próximos 5 anos e achar que tudo vai ser online, né? Eu acho que a gente deve estar com um share de varejo alimentar online aí na casa de 11%, 12%, pelos últimos dados que eu olhei. E eu morei na Inglaterra em 2013 e lá nessa época já era mais de 30%, se eu não me engano. Então, olha o delay que a gente tem, né? A gente está falando de 8 anos atrás, né? Então, não acho que vai virar tudo online nos próximos anos. O Brasil é imenso, tem uma parte da população ainda que não é digitalizada, e o varejo ele tem que olhar e vai continuar olhando para isso, né? Então, um grande resumo é customização da jornada, agora em escala, né? Viabilizado pela tecnologia. Sensacional, sensacional. Rodrigo, eu vou trazer uma questão rápida aqui, um pouquinho fora do contexto. Está dentro do teu setor, da tua frente de atuação, mas um pouquinho fora do contexto, porque eu fiquei curioso com o assunto, tá? Eu faço parte do Conselheiros Trends Innovation do Brasil, é uma associação, uma fundação que a gente criou com o objetivo de trazer para frente de conselhos executivos, conselhos de administração, conselhos consultivos, a perspectiva do novo mercado, da nova economia, visto que os conselhos, de modo geral, eles têm um processo bastante clássico, né, de atuação, muito pautado em governança, etc. E a dinamicidade que a gente vive hoje, a gente tem que trazer elementos novos, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho e aí eu queria entender assim, porque aí nós estamos falando de uma empresa que foi aconselhada. Eu queria que você trouxesse para mim um pouquinho qual foi o perfil desses conselheiros que te apoiaram nessa jornada com a Zite, né? E quem são os conselheiros que vocês têm hoje, assim, não nomes, pessoas, né, mas perfis, porque eu queria fazer um pouco dessa fricção, assim, um contraponto com o modelo clássico de conselho e os elementos que vocês trouxeram, porque eu acho que deve ter coisas interessantes aí para vocês poderem chegar num modelo também de gestão mais pautado no modelo da nova economia. Total. Cara, assim, eu acho que o conselho, né, ele é uma vertical do que eu acredito, do que mudou a minha vida e do que eu acredito que muda a vida da maioria das empresas, que é a oportunidade de você ter pessoas de fora olhando para dentro do seu negócio, né? Isso pode se traduzir num aconselhamento, isso pode se traduzir numa mentoria, uma participação em comitês, né, no caso de empresas maiores. E eu, desde janeiro de 2017, que nós criamos o Conselho Consultivo da Zite. A gente faturava R$25 mil entregando cerveja e a gente tinha um conselho consultivo. De lá para cá, eu tive uma série de perfis e pessoas passando por isso, tá? Então, eu tive bastante de empreendedores ligados à tech, ligados a fintechs, né, ligados, de certa forma, ao mercado de varejo também, mas com viés bem empreendedor, né?
E aí, esse cara, na jornada de desenvolvimento da startup, ele tem um viés, eu vou chamar de menos profissional, mas entendo que não é porque ele não é profissional, é porque não é só no dia da reunião de conselho ou na prévia, né? Ele está preocupado com o empreendedor durante toda a jornada, ele bota a cara dele na frente também para ajudar numa captação e tudo. Então, é um papel de aconselhamento barra uma mentoria barra ser quase o pai do empreendedor, né? Então, tive muito esse perfil. Eu tive bons conselheiros com viés executivo, que nunca foram empreendedores, fizeram dinheiro sendo executivo, e que me ensinaram que se o empreendedor não vira executivo, se o empreendedor, o fundador, não vira o CEO, ele vai ter um teto muitas vezes baixo e vai ter que trazer alguém de mercado e o cara vai ter que sair dali. Então, isso me forçou a estudar gestão, estudar estratégia, né? Estudar, de fato, como ser um executivo além de ser um empreendedor, porque só o sangue nos olhos, pô, chega uma hora, né? Você deve saber bem disso, só o sangue nos olhos chega uma hora que ele não basta. Tem que ter estratégia, tem que ter técnica, tem que olhar as melhores práticas de mercado, isso ajuda muito na escala no desenvolvimento. Então, tive muito desse perfil também de ex-executivos e que aí sim vinham com um papel mais de aconselhamento mesmo, da reunião uma vez por mês, né, uma prévia ali antes, de ajudar a direcionar a construção dos materiais. E mais recentemente também, cara, experiências com conselheiros profissionais, né? Conselheiros profissionais que, enfim, atendem uma série de empresas. Aí tem desde ex-vice-presidentes de GPA até, cara, professores de estratégia das grandes escolas aqui do Brasil e tudo. Eu tenho tido a oportunidade de beber da fonte deles, mas acho que esse cara, com a maior humildade do mundo e com muito orgulho, acho que é isso que mudou totalmente a nossa vida. Você entender, cara, que você tem que estar rodeado desse tipo de gente, você ser um catalisador, você ser um acelerador das ideias, das coisas que você ouve, né? Eu sempre me foquei muito em velocidade de resposta e velocidade de execução, porque eu entendo que os insights, as ideias, tudo a gente pode colher de fora da empresa, de dentro da empresa, né? E que no final do dia não vale nada se você não tiver execução. Então, acho que o nosso grande forte é a velocidade de resposta, a velocidade de execução. E só para concluir, hoje eu tenho a felicidade e com muito orgulho também participo de alguns conselhos. Cara, acho que se somar as empresas aí deve dar uns 2 bi de faturamento anual, que eu tenho tido a oportunidade de participar. E acaba que eu me aconselho também com os meus pares de conselho, né? Aprendo muito com os CEOs que eu acompanho, com as jornadas dessas empresas que eu acompanho. Então, isso é um motivo de muito orgulho para mim, é um objetivo que eu tinha para daqui a alguns anos e que, por alguma felicidade, isso acabei tendo oportunidades mais cedo. Mas esse instrumento, né, como você comentou que vocês estão criando, cara, isso é transformador, isso muda a vida de quem quer ser treinado, né, de quem quer ouvir o aconselhamento externo. Sensacional. Vamos marcar, Rodrigo, para você conhecer a Conselheiro Trends Innovation do Brasil. Com o maior prazer. A gente pode até fazer um convite formal aí para você participar com a gente. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Cara, papo dado, Set Experience, Full Connect, Rodrigo Miranda, Zait, Chip, muito obrigado. Eu que agradeço, Coach, foi um prazer bater esse papo com você, super leve, pena que a gente não tem mais tempo, mas fica aqui minha disponibilidade para outros papos sempre que você quiser, tá bom? Um abração, obrigado. Sim, vai ser sensacional sempre. Valeu.